Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, o conteúdo da meta 5 se trata sobre relative clauses, que nada mais são que uma informação adicional ao assunto que já está sendo tratado. Sabe? Quando você quer apenas dar uma informação a mais sobre aquela pessoa, sobre a situação que você está relatando. É um dos conteúdos que caem bastante no vestibular e são essas 7 palavrinhas aí. Então a gente tem que saber utilizar uma ou outra, tá? Na tradução ela vai ficar como que, qual, quem, cujo, tá? Porque ela sempre está relacionando uma informação à outra. Então vamos lá. O primeiro é o who. O who, ele é utilizado para falar sobre pessoas apenas, tá? São sujeitos, seres humanos, qual nós estamos falando algo sobre. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. This is the boy who I talked to yesterday on the phone. Esse é o menino que eu falei ontem, qual eu falei ontem no telefone, tá? Então, eu tive uma situação aqui com ele, eu falei com ele no telefone e agora eu vi o menino. Então, ele não é simplesmente uma pessoa qualquer, é o menino qual eu falei ontem no telefone. Esse who aqui, ele está se referindo ao sujeito da minha frase, que é o menino, tá? Então, eu estou falando do menino, olha só, a palavra menino aqui, que é o sujeito aqui da frase, no caso, ele tá antes, né? Então, ele é o sujeito da minha frase aqui. Esse é o menino qual eu falei no telefone ontem. Estou me referindo a uma informação a mais sobre esse sujeito, ok? Agora, quando eu preciso falar de objetos, de animais, qualquer coisa que não seja humana e quero me referir a essa situação, eu tenho que usar o pronome relativo which. Na tradução, pessoal, ele fica praticamente a mesma coisa. Olha só o exemplo aqui. This is the bus which I take to go home. Então, esse aqui é o ônibus que eu pego para ir para casa, tá? Esse which está se referindo ao ônibus, ok? Não é qualquer ônibus, então, nesse caso. Passou um ônibus, ok, beleza. Agora, se passou um ônibus qual eu tenho um conhecimento a mais, digamos assim, eu posso colocar uma informação adicional na minha frase. Ah, esse é o ônibus que eu pego para ir para casa, certo? Não é qualquer ônibus, então. Beleza? Olha só, lembrando mais uma vez, o sujeito da minha frase, ele está antes do pronome, ok? Agora, quando eu preciso falar de lugares, aí eu utilizo a palavrinha where, o pronome relativo where. Olha o exemplo. I know a restaurant where the food is excellent. Então, eu conheço um restaurante onde a comida é excelente. Aqui eu estou falando de um lugar. Qual é esse lugar? É o restaurante, ok? Então, se eu estou falando de um lugar, eu tenho que utilizar o pronome relativo where. Mais uma vez, mais uma vez aqui, o sujeito da minha frase está antes do meu pronome relativo, ok? Tratou de lugar, fale where,
tá? Então, eu não conheço apenas um restaurante, mas eu conheço um restaurante onde a comida é excelente, certo? Agora, para falar de tempo, eu preciso utilizar o pronome relativo when, que significa quando, ok? Quando nós estamos falando de um determinado período, certo? Olha o exemplo. I was talking with him when she arrived. Aqui eu tenho duas questões. Primeiramente, eu tenho uma situação acontecendo aqui, tá? É a minha situação 1, né? O que estava acontecendo? A pessoa estava falando com alguém, com um sujeito ali masculino, no caso, por conta do him, quando ela chegou. Olha só, aqui eu tenho uma segunda situação, um segundo período aqui da minha frase. Então, duas coisas aconteceram, ok? Prestem atenção aqui. Então, essa situação estava ocorrendo, né? I was talking with him when she arrived. As minhas flechas estão lindas, assim. Então, não quer dizer que essa situação foi interrompida, mas uma segunda ação aconteceu, ok? Então, eu liguei a primeira ação ali com a segunda, usando o pronome relativo when, certo? Agora, aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, que é o pronome whose, tá? Whose, pessoal, significa cujo, cuja, a quem pertence algo. Ele tem um sentido possessivo, tá? Não significa possuir literalmente alguma coisa, tá? Ou ter alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um livro de inglês, tá? Eu quero saber a quem pertence algo. Olha só, claro que não tratando apenas de objetos. Olha essa frase aqui. That is the girl whose brother was making some tricks at the party last Saturday. Eu tenho um sujeito aqui da minha frase, que é a menina, e depois eu tenho brother. Prestem atenção. Esta é a menina cujo o irmão estava fazendo truques de mágica na festa do sábado passado. Esse whose, ele dá sentido de possessivo na seguinte forma. Então, essa é a menina cujo o irmão, o sentido possessivo é aqui, ó. O irmão pertence a essa menina, certo? Então, não significa a possessão ali não é literal, tá? Mas eles estão relacionados. Então, essa menina não é uma simples menina. Eu conheço ela porque eu conheço o irmão que estava fazendo um truque de mágica no sábado passado, ok? Se eu quero saber agora a quem pertence um objeto que está em cima da mesa, eu posso perguntar, whose book is this? De quem é esse livro? Aí eu utilizo whose também, porque eu estou procurando saber a quem pertence, beleza? Agora, o whom, pessoal, ele é um pouquinho mais chato de lembrar. Por quê? O que acontece aqui, ó? Nessas 6 palavras que nós já vimos, ele sempre é traduzido para o português como que, qual, quem, certo? E o whom, ele tem não digo que o mesmo sentido, mas ele é muito parecido com os do who, tá? Eu só vou utilizar para
pessoas. Então, é importante colocar aqui, tá? Que ele é para pessoas. Por quê? Mas eu tô tratando de um pronome objeto. Lembram que aqui no who eu coloquei a flechinha porque o boy estava antes do meu pronome, né? This is the boy who I talked to yesterday on the phone. O sujeito da minha frase ali era o menino, certo? Agora, aqui no who, o meu pronome, o meu sujeito, ele é objeto, então ele sofre essa ação. Presta atenção aqui, ó. He saw a gentleman whom he presumed to be the director and told him about Helen. Aqui eu tenho dois sujeitos da minha frase. Olha aqui, ó. Ele viu o cavalheiro quem ele presumiu ser o diretor e falou sobre a Helen. O que acontece aqui? Esse whom, ele está relacionado ao meu segundo sujeito, tá? O segundo sujeito da frase é o gentleman, tá? Então, ele viu o cavalheiro, qual ele presumiu ser o diretor, certo? Presumiu quem ser o diretor? Presumiu ser o gentleman, ok? Então, olha só, eu tenho o meu sujeito aqui, né? E uma segunda pessoa também. E ele está se referindo à segunda pessoa, ok? Olha só, lá no who, nós tínhamos apenas um sujeito, né? Antes do meu pronome. Então, ok, eu estava falando do sujeito principal ali, da frase. Agora, aqui nós temos dois, e eu estou me referindo ao segundo, ok? Agora é o that. O that, ele tem um uso muito peculiar, porque ele vai poder substituir dois desses pronomes. Então, olha só, quando ele serve tanto para o sujeito, para o pronome sujeito, quanto para o pronome objeto. Então, tanto o que pratica a ação, quanto o que sofre a ação. E isso independente de ser pessoa ou ser animais ou coisas, tá? Então, ele vai poder substituir o who, o whom e o which. Olha só, como que ficaria essa frase aqui? This is the boy who I talked to yesterday on the phone. Eu posso simplesmente cortar esse aqui e colocar o that, tá? Não altera o significado da minha frase em nada. Olha o which, que era para objetos, né? This is the bus which I take to home. I take to go to home. Eu posso substituir mais uma vez e colocar that. This is the bus that I take to go to home. E o whom? O whom eu posso fazer a mesma coisa, tá? Olha só, eu pego o whom aqui. He saw a gentleman that he presumed to be the director. Eu posso substituir? Posso. Não tem problema algum. O sentido da minha frase é o mesmo, tá? Esse é o menino que eu falei ontem no telefone. Esse é o ônibus que eu pego para ir para casa. Ele viu um homem, senhor, que ele presumiu ser o diretor. A minha frase, o sentido da minha frase continua o mesmo. Então, o uso do that, ele é muito importante, tá?
porque uma dica, se você tá em dúvida, né, ele pode te ajudar aí a sair de uma situação complicada se você não lembra qual pronome relativo utilizar, tá? Então, ele ajuda muito, certo? Agora, ele não vai substituir nem os pronomes relativos where, when e whose, tá? Ele não substitui, olha só, ele não substitui place, time and possessive meanings. Ele só pode substituir isso aqui, ó. Subject or object pronoun for people, animals and things, tá? Então, ele vai substituir pronomes sujeitos, objetos para pessoas, animais ou coisas aqui, no caso, certo? Então, ele pode substituir esses três, ok? Pessoal, o que eu preciso que vocês lembrem é que nós sempre estamos utilizando esses pronomes relativos para adicionar informações sobre o assunto principal, qual está sendo falado, ok? Espero que vocês tenham entendido. Em situações, em textos, nós utilizamos muito esses pronomes. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar lá na Iônica, que eu estarei à disposição, ok? Espero que estejam bem. Take care and see you!